Fala turma, todos bem? Na aula de hoje falaremos sobre nosso caso de uso 2, cidades inteligentes. Ou seja, como nós podemos colocar IA e IoT para trabalhar dentro de uma cidade, né? Uma cidade inteligente nada mais é do que uma cidade que se conecta com tecnologia e dispositivos IoT que captam informações da cidade e levam essas informações para um local central, e essas informações podem ser trabalhadas da melhor maneira em prol daqueles que habitam aquela cidade. Ou seja, onde nós podemos aplicar IA com IoT dentro de uma cidade. Nós podemos ter exemplo de sensores urbanos que trabalham na parte de tráfego da cidade. Nós podemos ter semáforos automatizados que captam o movimento daquela rua e, dependendo do movimento, ele deixa o sinal mais liberado ou mais restrito também. Isso pode ajudar numa facilitação muito grande do fluxo de carros naquela cidade. Ou seja, aqui está um exemplo claro de como a IoT pode, junto da IA, ajudar num cenário de tráfego urbano dentro de uma cidade. Outros cenários são, por exemplo, câmeras inteligentes. Câmeras inteligentes treinadas que conseguem captar acidentes, conseguem captar anomalias numa cidade e podem, no momento em que aconteceu, notificar autoridades e notificar quem é necessário. Vamos supor que existe uma câmera em determinada rua, ela detecta que houve algum acidente de carro. Na hora, uma ambulância pode ser deslocada para aquele local, porque a IA já detectou que aquilo aconteceu, né? E como que isso aconteceu? Como que a IA pôde detectar? A câmera, que pode ser considerado um dispositivo IoT, detectou essa informação e a IA conseguiu pegar aquela imagem que foi gravada e identificar naquela imagem que houve um acidente. A partir disso, né, a ambulância ou quem for necessário foi notificado para poder ir naquele local na hora em que aconteceu. Ou seja, não houve a dificuldade de alguém ter que parar e ligar, ou seja, não houve essa demora, porque no momento em que aconteceu, a IA já conseguiu prontamente resolver essa situação, né, e já encaminhar alguém autorizado para poder estar lá ajudando. Outro ponto são lixeiras inteligentes, ou seja, isso pode ajudar muito. Nós sabemos que uma cidade inteligente, uma grande metrópole, gera muito lixo também por conta das pessoas que lá estão, né? Nós todos geramos lixo a todo momento. Então, nada melhor do que ter um sistema de lixeira inteligente na cidade que possa identificar, poxa, essa lixeira está cheia, então já deixa eu avisar a central para que o caminhão passe por aqui para esvaziá-la. E aí nós vemos que não é necessário que alguém vá lá e veja, não é necessário que algum pedestre veja que a lixeira está cheia e ligue para a prefeitura, por exemplo. A própria lixeira consegue detectar através de sensores para poder fazer essa detecção e levar essa informação para a central. E dessa forma, a parte de lixeira, a cidade fica muito mais limpa. Ou seja, já falamos aqui de um tráfego melhor, já falamos aqui de um sistema, né, de limpeza melhor. E também podemos falar sobre postes inteligentes, iluminação adaptativa com sensores de presença e conexão à rede. Então, vamos supor até num cenário de economia de energia, por que não? Vamos supor que há uma rua que não está movimentada. Talvez as luzes podem se apagar, mas caso haja um tráfego naquela rua, as luzes podem se acender novamente. Ou seja, em algum caso que haja essa necessidade em alguns locais de economia de energia, esse cenário pode ser aplicado também. E qual que é o papel da IoT nas cidades inteligentes? Vamos agora separar os papéis, né? Nós estamos falando aqui da integração de internet das coisas com inteligência artificial. Mas qual que é o papel de cada um? O papel da internet das coisas, do IoT, é coletar essas informações. O grande poder da IoT é fazer a captação do ambiente. Ou seja, quando nós falamos aqui de tráfego, de lixeira, o papel da IoT vai estar centralizado em conseguir detectar aquelas situações. É o IoT que vai detectar se uma lixeira está cheia, vai conseguir detectar o nível de lixo que há lá dentro. É o IoT que vai conseguir captar as imagens visuais, né, de uma rua, de uma avenida, por exemplo. E é a IoT que vai conseguir verificar a luminosidade ou a quantidade de pessoas que estão em determinada rua. Já agora, falando sobre o papel da inteligência artificial, o papel da IA vai estar em analisar todos esses dados coletados pela IoT e dar uma resposta a eles. Ou seja, se uma rua não tem movimento de carros, por que deixar o semáforo vermelho, né? Se não tem movimento de carros em todos os sentidos, deixa aberto. E aí aquele carro que passar sozinho, ele não vai precisar parar à noite, por exemplo. Se uma lixeira está cheia,
A IA vai receber essa informação, ele vai ver, vai verificar, opa, essa lixeira está cheia, deixa eu notificar a central e já deixa eu calcular a melhor rota para o caminhão passar e só passar pelas lixeiras que estão cheias. Ou seja, vai ter uma otimização do sistema de limpeza da cidade. Aquele caminhão que passa por uma rua e passa por diversas lixeiras vazias, poxa, ele não precisaria ter passado por aquela rua, foi um certo desperdício de tempo, né? Mas com um sistema desse, não há erro, ele só vai passar por uma rota precisamente calculada nas ruas que de fato precisam daquele serviço naquele momento. E quando nós falamos de IA, estamos falando também de grandes previsões de dados. Nós vimos que a inteligência artificial tem essa capacidade de analisar uma grande quantidade de informações. Ou seja, imagine que na parte de tráfego de uma cidade, bom, toda cidade tem tráfego, né? Toda cidade tem trânsito, tem trânsito intenso. Então imagine que com a previsão de informações, com a previsão de tráfego intenso em alguns locais, a IA possa inclusive sugerir a construção de uma nova via que solucione aquele problema. Ou seja, vamos supor que eu pego uma inteligência artificial, jogo dentro da inteligência artificial os dados de tráfego da minha cidade. A IA, por sua vez, vai analisar essas informações e identifica: poxa, na rua B ali, ó, todo dia tem trânsito nesse momento. E aí ela pode fazer uma proposta. Será que se eu colocar uma avenida daqui até esse ponto, eu não resolvo essa questão do tráfego? É um ponto que a IA pode resolver. Ou seja, aqui vimos a equiparação, como que essas duas tecnologias trabalham junto, IoT e IA. E os benefícios observados numa cidade inteligente que utiliza todos esses recursos são redução do trânsito e emissão de poluentes, melhoria na segurança pública com monitoramento inteligente, eficiência na iluminação e coleta de lixo também, e maior engajamento do cidadão por meio de apps conectados à prefeitura. Ou seja, imagine só, você tem um aplicativo que você consegue acessar e ter informações em tempo real da sua cidade. Você vê ali temperatura, você vê ali talvez as melhores rotas, você vê acidentes, tudo em um aplicativo único da prefeitura, através de uma cidade inteligente que mistura IoT com IA. Isso é possível de ser feito, melhorando ainda mais o dia a dia das pessoas, né? Nós sabemos que uma cidade nada mais é do que um conjunto de pessoas que vivem num local e cada melhoria dessa pode de fato mudar vidas. Ou seja, quando nós falamos de inteligência artificial junto com a internet das coisas para melhorar o tráfego, imagine só uma pessoa que leva 3 horas de trajeto para ir para o seu trabalho, mais 3 para voltar. Essa pessoa, se nós conseguirmos através da IoT e da IA melhorar esse fluxo, a pessoa pode ter aí horas sobrando no seu dia, que pode ser o momento que ela tenha para estudar e melhorar de vida. Ou seja, cada esforço vale a pena quando nós falamos de uma cidade inteligente, né? E a IoT e a IA está aí para fazer essa junção, para fazer com que tudo isso funcione de uma melhor maneira, né? Ela está aqui para de fato fazer com que nós possamos melhorar cada vida de cada indivíduo na cidade. E quais são os desafios enfrentados para essa implantação? Custos de modernização na cidade, ou seja, para fazer esse sistema vai ser necessário um grande investimento, né, para poder instalar todos esses sensores, ter um sistema de IA que capta todas essas informações e faz essas previsões. Teremos que ter também uma preocupação com privacidade e segurança dos dados, porque toda informação que for gravada e que for capturada vai ter o rosto das pessoas ali, vão ter as placas dos carros, então é necessário que nós tenhamos um cuidado na hora de captar essas informações para que elas estejam protegidas e essas informações não vazem. E também, o próximo desafio que nós podemos ter é a inclusão digital da população para acesso aos serviços inteligentes. Não basta o sistema existir, mas a população precisa saber que ele existe para começar a usar. Não adianta a gente colocar um sistema para funcionar e ele não tem engajamento, não temos pessoas utilizando. E nessa aula vimos, pessoal, como que nós podemos usar a IoT junto com a inteligência artificial para melhorar o dia a dia numa cidade inteligente. Quero agradecer a vocês, muito obrigado.